queridos, dando continuidade então nos nossos estudos, né? Na semana passada, na lição anterior, André explicava alguns fatos que aconteceram após o amanhecer, né? Aqui nessa lição, ele diz que alguns trabalhadores, apenas alguns trabalhadores que continuaram lá na casa de Dona Isabel. Outros saíram para descanso e outros ainda para outros tipos de trabalho. Aniceto convida o André e o Vicente para uma pausa para o descanso, porque os trabalhos da noite haviam sido intensos. E então eles vão até um campo, uma paisagem rural, né? Um lugar bem tranquilo. Até hoje, né, a gente também assim busca esses tipos de lugares para refazer as nossas energias, né? Onde tem menos matéria mental condensada, né? E para irem até o campo, eles utilizam a volitação. E aí o André, ele descreve uma coisa muito interessante aqui, né? Que cada vez mais a volitação se tornava fácil para ele. Que o posto de socorro em Campos da Paz, né, que ele esteve, fez muito bem para ele. O fortaleceu ante as vibrações inferiores e a visão dele também se dilatara. Ele enxergava tudo com muito mais detalhes, né? Ele conseguia, inclusive, enxergar a diferença do local de onde eles estavam volitando para o ar, né? Bem próximo ali à superfície da Terra, né? Ele conseguia ver essa diferença ainda. E aí, dando uma pausa aqui, né? Abrindo um parênteses, aqui no livro Os Mensageiros, o André, ele descreve essa passagem dele lá no posto de socorro, do capítulo 16 até o capítulo 32, né? São 17 capítulos somente falando dessa experiência dele, né? Descrevendo todas as impressões, todas as atividades, de um total de 51, né? Que é o livro Os Mensageiros. Então, para a gente ver a importância de fato que teve essa estadia dele lá, né, para o seu desenvolvimento, né, o quanto ele conseguiu se melhorar, né, nesse espaço de tempo que ele esteve lá. Ele chama de excursão educativa, né, essa parada que ele teve lá. E a gente, né, trazendo aqui para o nosso dia a dia, né, se a gente analisar, nós também, todos os dias estamos numa excursão, né? Todos os dias a gente também, assim como o André teve essa possibilidade de estar se melhorando, né? Fortalecendo interiormente, nós também, por nossa vez, também temos essa possibilidade a partir dessas nossas oportunidades e pequenas experiências no dia a dia, o quanto que a gente pode se melhorar, né? Basta a gente se esforçar para melhorar, né, interiormente e se esforçar para enxergar esse aprendizado que as situações nos propõem, né? Aí, enquanto eles estavam, né, volitando, né, até o campo, numa velocidade que eu não faço ideia, mas o suficiente para eles conversarem, o Aniceto chamou a atenção deles para as nuvens de bactérias que flutuavam, né, na superfície, sobre as pessoas, na via pública, né? Assim também como monstros que perseguiam pessoas, né? Tanto um quanto o outro, eles obedeciam à lei da afinidade, né? Eu atraio aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. As bactérias, elas são uma grave ameaça para a vida física. E esses monstros aqui que ele descreve são uma ameaça para o equilíbrio mental. O orai e vigiai, né, o Aniceto diz, que é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. E ele também ainda fala que somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências de natureza menos digna.
Então, né, se ele diz aqui pra gente que só esses espíritos elevados que conseguem de fato, né, bloquear, né, essas más impressões, né, assim como o André teve várias vezes, né, que ele descreve pra gente, aquele choque, né, que dava de ver espíritos tão necessitados, né, como ele pôde ver mesmo lá no posto de socorro. Então imagina a nossa situação, que ainda somos muito mais influenciáveis do que a gente imagina. E também lembrando, né, do que eu acabei de falar aqui, da lei da afinidade, né, que a gente tanto atrai aquilo, o que a gente pensa e quem pensa igual a gente, seja ele encarnado ou não, né? Então nos mostra de fato a importância de uma prece constante, né? Ter a prece em todos os momentos da nossa vida e principalmente o conhecimento do nosso verdadeiro eu, porque as raízes das nossas tendências são inferiores e a nossa luta deve ser perseverante, né? Orar e vigiar sempre, em todo momento. E também, né, pegando aqui o não nos deixe cair em tentações, também cai muito bem para esse trechinho aqui, né? Porque o que é não deixar cair em tentação? Não deixar a gente ficar nessa mesmice, nessa inferioridade, preso nessas raízes nossas, né? Que a gente consiga se libertando dessas nossas mazelas para a gente seguir adiante, né? Aí Aniceto, ele afirma que a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, da mesma maneira que os vírus, as bactérias que causam as doenças. Que quando se fala em doença, não é só o corpo que se deve considerar, mas também a mente, o quadro psíquico da pessoa. Que existe ali no doente a nuvem de bactérias que faz, né, todo o mal, todo o dano para a vida física, e também a matéria de nuvem mental produzida pelo enfermo. E aí nos mostra aqui mais uma vez a importância do pensamento, né? Do adestramento dele, de que nós devemos podar os ruins e cada vez cultivar os pensamentos bons, né? Que, como disse o Fernandinho Guedes em ocasiões aqui passadas no estudo, que os pensamentos ruins, eles ainda virão, né? Dada a nossa condição atual. Mas o importante é saber lidar com eles, é o que a gente faz com esses pensamentos ruins quando eles batem na nossa cabeça, né? E outro assunto que fala aqui também, né, que hoje é uma realidade na medicina, a aceitação, né, a importância, tem uma aceitação da importância da fé nos tratamentos de saúde, né? Essa semana mesmo, eu estava lendo uma matéria que o SUS, ele tem cada vez mais aderido, né, adotado práticas que nós vemos, inclusive, em centros espíritas, em centros espiritualistas também, né? E cada vez mais tem sido crescente essa busca pelo tratamento não só do corpo físico, mas também esses tratamentos que existem para dar esse suporte emocional e espiritual, né, para os doentes. Voltando aqui, né, o Aniceto diz que a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. Então, assim, só para ilustrar, para a gente falar um pouco desse trechinho, né, ele fala, né, que a existência terrestre, a vida, ela é uma gloriosa oportunidade, né, para conhecimento e elevação de nós mesmos, né? Então, conhecimento e elevação. E ele fala que por esse mesmo motivo, por essa mesma razão, eles ensinam a necessidade
da fé religiosa para criar um estado positivo de confiança, otimismo e de ânimo na mente dos encarnados. Então, se a gente vê, né, o que ele disse, tanto a vida quanto a fé religiosa, ambos têm o mesmo objetivo, né? Que a gente está aqui é para a gente se conhecer, para a gente fazer essa autoanálise em nós mesmos e para a gente buscar essa elevação, para a gente buscar a nossa evolução, né? Para a gente não estacionar nunca. O Emmanuel foi perguntado para ele no livro O Consolador a seguinte questão, que em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Aí ele fala que a religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, explicando aqui para a gente claramente a importância das três, né? Tanto da ciência quanto da filosofia e também da religião. Não tem uma mais importante que a outra, né? Que as três, de fato, nós devemos desenvolver e cultivar durante a nossa existência, né? As ciências e as filosofias preparam o campo, mas só a fé que vence a morte é semente vital, possuindo-lhe o valor de eterno, né? Ou seja, a gente agregando o princípio de eternidade na fé, a gente encontra bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena, né? Até a gente conseguir essa vitória plena em nós mesmos, né? Ainda a Aniceto fala que para a gente alcançar essa vitória, né, acontecem as quedas, acontecem as falhas, né? Nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, o que prejudica essa nossa elevação. Mas o esforço, né, nobre, a dedicação, a disciplina, elas serão sempre os nossos aliados, né? Nos ajuda sempre. Aí, André, ele entende tudo direitinho nessa passagem, ele compreende tudo o que Aniceto quis dizer, mas ele estava tão assombrado, tão impressionado com aquele monte de nuvens de bactérias, né, o que ele chama de pontos sombrios, que ele resolveu voltar nesse assunto, porque ele se lembra do alto poder reprodutivo que as bactérias, né, os micro-organismos em geral têm, que em questão de minutos se transformam em milhares, milhões. Aí o Aniceto explica que a luz solar e o magnetismo terrestre controlam essa reprodução e que se não fossem esses fatores, nem existiria vida terrestre, não haveria vida humana aqui na Terra. O solo, as plantas estão cheios de recursos e princípios curativos, né? E que só existem essas criações inferiores porque nós mesmos a cultivamos, né? Então aqui o puxão de orelha na gente, né? Que só existe tudo isso ainda porque tudo depende da gente, né? Tudo é a lei da afinidade. Se a gente não tivesse essa afinidade ainda com esses sentimentos inferiores, né? Com esses pensamentos, plasmando tantas coisas ruins, com certeza
a atmosfera terrestre já seria outra, né? Tudo depende de cada um de nós, né? E que assim como a luz solar, né, que Aniceto nos diz aqui, que nós, por nossa vez, possamos acender essa luz divina em nós mesmos, para eliminarmos as nossas mazelas, né, o nosso estado primitivo, e seguir sempre, né, rumo à perfeição relativa e à nossa evolução. Por hoje é só, gente. Muito obrigada a todos pela atenção.